Graça e paz, queridos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com você para juntos adorarmos ao Senhor, entendendo que Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. É tudo para Ele, tudo por Ele. Amém? Todas as coisas, o nosso motivo maior, a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação é o Senhor em nossas vidas. Amém? E eu te convido agora, estamos aqui para dar abertura a este culto, né? Hoje de uma maneira diferente. Hoje estou apenas eu e o Espírito Santo aqui. Mas do outro lado quero acreditar que existem também outras pessoas como você para cultuar ao Senhor conosco. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos estar lendo o versículo 2 para uma breve meditação. O texto diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu jamais teria dito. O nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Jesus é alguém que não mente jamais. É alguém que a mentira, a falsidade nunca fez parte dele, né? Isso não está em Cristo. Então, se ele disse que estaria preparando uma grande morada, nós precisamos entender que existe sim uma morada eterna nos aguardando. Amém? Não importa como, não importa onde nós estivermos, essa certeza nós temos que ter. Nós temos que entender que o Senhor voltou para a presença do Pai, mas para nos preparar um lugar. E Ele está ali, sim, preparando essa morada para as nossas vidas. Amém? E eu queria estar te convidando agora, vamos fazer uma oração. E lembrando aí, né, dessas pessoas que estão, muitos até acamados, muitos em quarentena, como é o caso do pastor Irã, que ontem foi testado positivo, né, para o Covid e está em repouso. Mas graças a Deus ele está bem, glória a Deus. Nem febre não teve ainda, né? Tá aí com alteração no paladar, sentindo um pouco de dor no corpo, alguns desconfortos, mas nada de tão grave. No entanto, apesar disso, nós contamos com a sua oração. Quando estiver orando, lembre do pastor Irã. Lembre de nós, a família que está aqui também de quarentena, né? Todos nós teremos que ficar presos nas nossas casas por esses dias, mas eu louvo a Deus, que bom que estamos em casa, não é verdade? Que bom que estamos em casa. Então adore ao Senhor, fale com Ele. Vamos orar neste momento. Deus, quero, Pai, neste momento te agradecer, te glorificar pela sua presença, pelo gozo em nossa alma, pela proteção, pela segurança, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado, o Senhor tem dado suporte, ó Pai, às nossas vidas. Te louvo e te exalto, Senhor, por cada membro, integrante, simpatizante do Ministério Aliança. Te louvo e te exalto, Senhor querido, porque o Senhor tem nos guardado. Eu te bendigo, ó Pai querido. Eu te glorifico, Senhor, e desde já eu deixo declarado aqui, Senhor, as nossas vidas te pertencem. As nossas vidas te pertencem. O Senhor é o Deus que continua no controle da nossa história. Por isso nós estamos alegres, ó Pai, por entender, ó Deus, que tudo que viermos a viver nessa terra faz parte do seu propósito. Queremos ser, ó Pai, servos obedientes. Queremos ser filhos obedientes, sempre prontos para viver a sua vontade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que este culto que demos início, ó Pai, que seja agradável a Ti, os louvores que serão cantados, a palavra que será entregue, Pai, que tudo venha agradar o seu coração. É claro que queremos agradar aos homens, aqueles que estão participando, aqueles que estão assistindo, mas sim, Deus, que o Senhor seja agradado em primeiro lugar, que possamos, ó Pai querido, te servir com excelência, em nome de Jesus. Continue entronizado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria te pedir que você compartilhasse
esse link com seus amigos, lance a semente, meu querido. Às vezes a gente não tem a facilidade até de falar de Jesus, né? Às vezes não é tão simples, mas compartilhar um link de maneira que outras pessoas possam também ouvir a boa palavra. Olha, você pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. Amém? Então compartilhe, participe. Se você tiver um pedido de oração, pode deixar embaixo aí também nos comentários e a gente vai estar apresentando diante do Senhor as suas questões. Amém? Eu preparei aqui para essa noite algumas canções em playback, porque o nosso violão está ausente, né? Mas o nome do Senhor vai ser adorado. E eu escolhi, como a maioria das minhas ovelhas sabem, eu gosto muito de canções antigas. Eu escolhi algumas antigas. Vamos adorar ao Senhor. Se você não conhece a letra, medite na canção, faça dessa canção uma oração ao Senhor. Amém? Essa canção fala em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares brotar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares brotar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo
deixares no altar. É só quando deixar tudo no altar, meu querido. Quando orarmos de coração, com entendimento, com sabedoria, com verdade. Não é simplesmente colocar alguma coisa mais ou menos nos pés do Senhor. Coloque os seus problemas, a sua situação, a sua história diante do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele precisa ver a verdade do seu coração. Amém? Tá difícil a caminhada? Se apresente do Senhor, porque Ele é grande. Porque o Senhor é grande. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Não existe impossível para o nosso Deus. Você crê? Então dê glória a Deus, glorifique ao Senhor. Porque o nosso Deus, sim, é um Deus grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é tremendo. Nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o bálsamo da cura. O Senhor é aquele que não nos abandona em tempo algum. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso sustento. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, até mesmo por entender que não há nenhuma condenação que pode nos separar de Ti. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação, meu querido. Não aceite as acusações, as afrontas do inimigo. Ele está derrotado na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe, meu querido, nenhum dedo apontado na sua direção ou na minha. Não adianta, não adianta. Nenhuma seta, nenhuma flecha inflamada vai atingir a sua casa, estando você debaixo da cobertura do Senhor, estando você vivendo em obediência ao Senhor. Nada, nada pode tirar de você essa proteção. Nenhuma condenação, nenhum mal, nem a fome, nem a falta do emprego,
nem esse distanciamento que tem afligido tantas vidas, nada pode te atingir estando você em Cristo Jesus. Amém? Nada pode te abater, melhor dizendo. Nada pode te abater estando você em Cristo Jesus. Os tropeções podem acontecer, os deslizes, as batalhas. Na história de Israel nós assistimos tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas, tantas guerras, mas o Senhor esteve em todas elas. O Senhor esteve em todas elas. E o Senhor não abandonou Israel em momento algum. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não nos desampara. É um Deus que está com você, meu querido, atravessando as dificuldades do Covid. É esse Deus que está garantindo o seu sustento. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa faltar nada daquilo que necessitamos. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma. Glória a Deus. E eu tenho aqui em minhas mãos um envelope de mais um irmão, né, que está contribuindo aí, devolvendo o seu dízimo, a sua contribuição com o reino de Deus, por entender que a quarentena está aí, mas as necessidades com o reino de Deus, elas permanecem também. Assim como nós temos os nossos compromissos com a nossa casa secular, com a nossa família biológica, nós temos também que, por entendimento, contribuir com a família espiritual. E eu louvo a Deus quando nós percebemos e vemos cada um dos irmãos se envolvendo desta forma também. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar, estende as suas mãos aí na direção do celular. Vamos orar nessa hora. Deus, quero, Pai, neste momento, te bendizer, te glorificar, ó Deus, por esse dízimo que está aqui nas minhas mãos. Te peço, Senhor, venha abençoar, ó Pai, essa dizimista que tem sido fiel, ó Pai querido, com a tua obra. Te peço, Deus, que essa mesma bênção se estenda a todos aqueles, Senhor, que têm compromisso contigo. Todos aqueles, Senhor querido, que de alguma forma têm contribuído com a tua obra também, ó Pai. E aqueles, Senhor, que por um motivo ou outro, ó Deus, não estão tendo ainda condições, ó Pai querido, para estar dizimando, ofertando. Dê a esses, ó Deus. Dê a esses, ó Pai querido, a garantia do sustento. Dê a esses, Senhor querido, condição e entendimento para que sejam fiéis a Ti, Senhor. Porque essa fidelidade, quando temos com a nossa igreja, com a instituição, é também um compromisso, ó Pai querido, com o crescimento do Teu reino. E nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a dispensa da tua igreja. Permita, Deus, que nada do que aquilo que nós necessitamos venha faltar, ó Pai. Mostre, ó Pai. Prove, Senhor querido, para aqueles que não estão acreditando que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é aquele que não deixa faltar nada na vida daquele que te ama, te serve e te teme. O Senhor é aquele que muitas vezes socorre até aqueles que não têm compromisso contigo, quanto mais aqueles que agem em fidelidade. Por tudo eu te agradeço e te peço, Senhor. Prepare os nossos corações para a boa palavra que será compartilhada neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos agora meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E para isso eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos lá no Velho Testamento. Livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos alternados. Daniel 3, primeiramente o versículo 5 e 6. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, nos entregar o recado do coração dele, aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Daniel, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Na palavra está escrito assim: quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado.
e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Agora nós vamos para o versículo 16, meu querido, do mesmo capítulo. O versículo 16 está escrito assim, versículos 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O rei foi questionar e a resposta foi essa: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de água, de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Seguimos agora para o versículo 22, também do capítulo 3. No versículo 22 está escrito: e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Amém? Esta é a leitura, esse é o texto que eu quero estar compartilhando, falando sobre ele nessa noite. Nós vamos falar sobre postura, sobre cristãos, sobre ser crente em um mundo onde tantas coisas erradas são ensinadas. Aleluia. Sabe, meus amados, o jovem crente, os jovens crentes, plural, os jovens crentes do livro de Daniel, eles tiveram de passar por duas grandes provas, por dois grandes perigos logo quando chegaram ali na Babilônia. Se você não sabe, esse livro de Daniel, ele está no contexto de Israel exilada, quando Judá e Israel estavam exilados na Babilônia. E esses jovens, quando foram levados para a presença do rei Nabucodonosor, eles tiveram de enfrentar dois grandes perigos. Um dos perigos foi a contaminação por coisas materiais. Coisas materiais, porém com efeitos espirituais. Que coisas são essas? As iguarias do rei. Em Daniel 1:5, lá diz que que foi ordenado da parte do rei Nabucodonosor que todos aqueles jovens belos que foram separados para servir no templo, no palácio, eles deveriam ter um tratamento diferenciado de 3 anos, como eles deveriam participar da comida e da bebida, ou seja, o mesmo que o rei consumia, aqueles jovens também deveriam receber o mesmo tratamento. E a história diz que esses jovens, esses 3 jovens, e Daniel também, pediram e solicitaram que eles não participassem do mesmo alimento do rei. E eles tiveram de provar, pela fé, de que o Senhor proveria para eles a saúde, a aparência necessária. Sabe, o mordomo do rei disse: não, eu não posso fazer isso. A ordem do rei é que vocês venham a alimentar com a comida e a bebida do rei. Se eu não fizer isso e de repente vocês começarem então a ficarem mais fracos do que os outros, eu posso ser punido com a morte. E o que aqueles jovens disseram? Façam um teste de 10 dias. Façam um experimento por 10 dias. Se em 10 dias você perceber que nós estamos com a nossa aparência inferior aos outros jovens, você pode nos dar as iguarias do rei. E depois de os 10 dias de teste, esses 4 jovens, esses 4 judeus, estavam com a aparência melhor do que todos os outros. De maneira que eles puderam, sim, se alimentar de legumes, de verdura, tomando água durante aqueles 3 anos. Mas você pode perguntar por quê? Por que eles não queriam comer o que o rei comia? Por que eles não queriam beber o que o rei bebia? Sabe, meus queridos, na lei de Moisés existem ali muitos alimentos que são tidos como impuros. E certamente em Babilônia,
Certamente na Babilônia esses alimentos eram consumidos como iguarias, como alimentos preciosos, agradáveis. Mas esses jovens sabiam que não podiam se contaminar. A segunda contaminação foi por questão espiritual, a religiosidade falsa, a idolatria que existia naquele lugar. Como permanecer santo em uma terra impura, em uma terra onde a idolatria era tão intensa, onde Deus verdadeiro não era servido? Como viver separados? A maior prova é a leitura que nós fizemos agora há pouco. O rei Nabucodonosor mandou que fizesse uma estátua de ouro, e que ao toque de todos aqueles instrumentos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela estátua. Quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. É curioso notar, meus queridos, que aqueles jovens não se prostraram. Nesse tempo, Nesse tempo desse episódio em particular, que teve essa situação da fornalha, do fogo ardente, a gente pode perguntar assim, onde é que está Daniel? Porque foram 3 pessoas lançadas na fornalha. Conta a história que Daniel estava a serviço do rei em outra localização. Mas ali estava Sadraque, Mesaque e Abdinego. O texto mostra a pressa com a qual age o nosso inimigo, sempre pronto a acusar. Sabe, esses jovens, eles eram respeitados pelo rei, porque no final dos 3 anos, houve uma avaliação de todos os jovens que estavam ali escolhidos. E aqueles jovens, eles foram tidos como os mais inteligentes de todo aquele grupo, mais capacitado em todos os assuntos que eram abordados. E certamente existia ali muita inveja, muito desejo de vingança. Você não crê dessa maneira? Certamente muita inveja, muito desejo de vingança. Muita gente que gostaria de estar na posição daqueles jovens. E quando perceberam que eles não se prostravam diante da imagem ao toque daqueles instrumentos, logo foram fofocar no ouvido do rei Nabucodonosor. Às vezes é isso que acontece na minha vida e na sua, sabe? Aqueles jovens estavam ali como escravos em uma terra estranha. Não dá para dizer que eles eram as pessoas mais felizes da vida, do mundo. Não dá nem para dizer que eles tinham alegria completa. Estavam longe da sua terra natal, estavam longe do templo onde deveriam adorar ao Senhor. Estavam provavelmente longe da sua parentela, porque eram todos jovens quando foram levados para a Babilônia, certamente tirados do seio da sua família, da sua casa. Ou seja, eles não tinham muito o que ser invejado. Às vezes acontece isso comigo e com você. O que temos é tão pouco, mas ainda assim existem aqueles que se sentem ameaçados, que sentem inveja, e por isso tentam nos prejudicar. Mas não adianta quando a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. Não adianta, meu querido. Não adianta. Nós precisamos seguir no propósito do Senhor, entendendo que Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso guarda. Depositar nele a nossa total confiança. E o que me chama a atenção aqui, meus amados, preste atenção. Esses 3 jovens foram acusados de não se curvar diante daquele ídolo, daquela imagem. Eles não faziam isso porque eles eram judeus que tinham compromisso com o Senhor. Mas quantos mais judeus que deveriam ter compromisso com o Senhor, certamente se prostraram diante daquela imagem. Aqui eu penso sobre mim e sobre você. Aqui eu penso o seguinte, o que eu entendo nessa história. Isso aqui está falando, meus queridos, não simplesmente de idólatras e daqueles que servem somente ao Deus único e verdadeiro. Aqui é uma lição que dá para trazer para o crente, para mim e para você.
Você está me entendendo? Dá para trazer para o crente. O que é isso? Dentro das igrejas, meu querido. Dentro da nação santa. Dentro da nação santa existiam aqueles que, para salvar a própria pele, se prostravam diante da vontade do inimigo. Dentro da igreja, muitas vezes existem aqueles que se submetem à vontade do inimigo para salvar a própria pele. Por amor à própria pele. O que é isso? Por amor aos seus desejos, às suas vontades. Mas eu louvo a Deus porque sempre vai existir um remanescente. Sempre vai existir aquele fiel até o fim. Não importa as consequências. Fiéis até o fim. Porque, sinceramente, você acredita que ali na Babilônia, naquele momento, não existia um outro grupo de judeu que se submeteu a tudo aquilo? Porque a história, a Bíblia conta e relata que apenas 3 foram lançados na cova. 3 foram lançados na cova. Onde está a outra multidão que foi levada para a Babilônia? A multidão que foi retirada de Israel e de Judá, onde está esse povo? Para também permanecer de pé ao toque dos instrumentos. É tempo de prestar atenção, meu querido. É tempo de viver um evangelho verdadeiro. É tempo de ser luz na escuridão. É tempo de ser exemplo. Foi o que aconteceu na vida daqueles homens. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiavam verdadeiramente no Senhor. Eles conheciam o Deus de Israel. Sabe, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, de acordo com o texto. Olha a fúria do inimigo. A fornalha foi aquecida intensamente. Sabe? Nabucodonosor certamente usou homens fortes para atar aqueles 3 homens mansos e indefesos. Soldados, homens de guerra, foram usados para amarrar aqueles homens mansos e indefesos. Eram homens que as suas armas eram intelectual. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram homens, hoje poderia dizer, é gente de caneta e não da enxada. Ou seja, eram homens frágeis. Não tinha necessidade, talvez, de pessoas fortes. Mas a história conta que aqueles homens foram amarrados e lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha consome os mais fortes soldados do rei ao lançar aqueles 3 na fornalha. Você prestou atenção na leitura? Você prestou atenção na leitura? Aqueles homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram ao lançar aqueles servos de Deus dentro da fornalha de fogo ardente. E aqui eu te faço uma pergunta: você está disposto a morrer por Cristo Jesus? Sabemos nós que todos nós um dia vai chegar o momento que nós vamos morrer, vamos passar dessa para outra mesmo, é garantido. Se não for a morte do nosso corpo, será o corpo transladado quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. Mas aqui existem 2 situações de morte. Existem aqueles soldados que estavam dispostos a morrer para obedecer à voz do rei. Morte sem propósito, morte sem salvação. Mas por outro lado existiam esses 3 servos de Deus, prontos e dispostos a morrer pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que estamos prontos para morrer? E se estamos prontos para morrer por quê? Por quem? Servindo a Deus? Servindo ao dinheiro? Servindo aos nossos desejos carnais? A quem estamos dispostos
a sacrificar a nossa vida. Por quem? Jesus, que o Espírito Santo toque no meu coração e no seu nessa noite. É noite de pensarmos, meus queridos. É noite de pensarmos e refletirmos. A quem temos dado valor? Ao Senhor que pode todas as coisas? Ao Deus dos exércitos? Ao Deus que pode soprar a cura no mundo a qualquer momento? A quem estamos dispostos a servir? Dá para perceber que os 3 jovens, eles não relutaram diante da sentença, né? Eles tinham paz, porque eles confiavam em Deus. Lá em João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A quem devemos temer, meu querido? A quem devemos temer? A morte? A enfermidade? A fome? A angústia? A quem devemos temer? O Senhor disse: deixo-vos a minha paz. A paz do Senhor. Que essa paz possa estar no seu coração. Sabe, antes o rei estava irado e furioso. O rei Nabucodonosor estava revoltado com aqueles 3 jovens. Tanto que ele disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais e lança eles amarrados lá dentro. Mas sabe o que acontece depois da fornalha? O rei, ele de repente se vê temendo a Deus. Nabucodonosor se vê temendo a Deus. Amado, a nossa vitória exalta o nome de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos de joelho, clamamos ao Senhor, oramos a Ele, choramos na presença dEle, falamos: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, tá tudo tão difícil. Aí o Senhor olha e fala: eu vou te conceder, meu querido, e o meu nome vai ser glorificado. Exalte ao Senhor diante das suas dificuldades. Exalte ao Senhor diante do seu choro, diante das suas lutas, diante da tribulação. Que tudo isso sirva para exaltar o nome do Senhor. O canto da vitória vem, meu querido, mas é no tempo de Deus. O Senhor tem propósito para tudo na nossa história. Você acha que a sua vida é um acidente? Você acha que as coisas que acontecem na sua vida, na sua casa, na sua família, é uma casualidade? Não! Deus tem um propósito santo. Deus tem um propósito santo para todas as coisas. Aleluia! Exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle. O Senhor está falando com pessoas. Glorifica o nome dEle. Ele é aquele que está cuidando da sua vida. É o que está cuidando da sua história, meu amado. Você não está largado à mercê da sorte. Você não está nas mãos do presidente Bolsonaro. Você não está nas mãos do governador Zema. Você não está nas mãos do Julinho, do nosso prefeito. Não! A sua vida, a sua história está nas mãos do Senhor. Daquele Deus que fez todas as coisas. Esse Deus é tão maravilhoso. Ame a Ele mais. Se entregue mais a Ele. Confie mais no Senhor. Ele é o Deus que livra da fornalha. Aliás, perdão. Ele é o Deus que livra na fornalha. Às vezes Ele pode até te permitir entrar na fornalha. Nós estamos vivendo dias de fornalha. O Senhor tem permitido essas coisas na nossa história. Mas entenda, é para dar livramento. O Ministério Aliança, quero te dar um exemplo de fornalha que não estávamos entendendo. Hoje, o Senhor jogou luz. Ministério Aliança, nós já estamos aí fazendo culto 100% online. Se não me falha a memória, creio eu que este é o 3º culto online. 100% online.
dentro das nossas casas. Minha casa é verde. O cenário está sempre verde. Dentro das nossas casas. A princípio, eu pensei, Deus, o que fazer, Senhor? O que fazer? Reunir em casa, reunir na igreja, culto presencial, semipresencial. Porque vai ter gente falando que isso é falta de fé. Mas a tua palavra nos orienta a sermos prudentes. E a prudência é para mim, para o pastor Irã, mas é também para os nossos filhos espirituais. Para quem não sabe, eu tenho problema de diabetes, o meu marido é hipertenso. Então, assim, se tinha uma coisa que não podia acontecer ou não deveria, aos nossos olhos, é enfrentar um Covid cara a cara, né? No entanto, meu querido, o Senhor firmou nos nossos corações a decisão de fazermos um trabalho 100% online. Pensando em nos preservar e preservar a igreja, nós entramos na fornalha. Nós entramos na fornalha. Mas depois nós pudemos entender que havia um propósito, um motivo santo por trás de tudo isso. Porque ontem o meu marido foi diagnosticado com Covid, o Covid-19. Pensa se tivéssemos tido ali cultos presenciais. Quantas vezes nós estamos tão perto um dos outros, tocamos nas coisas. Esse mal poderia ser transmitido para os nossos irmãos. Mas o Senhor nos permitiu a fornalha, o ficar em casa, para gerar livramento e o nome dele ser glorificado. Aleluia! O Senhor é um Deus que cuida de mim e de você. Mas voltando aqui ao contexto da história. Por que o rei temeu? Por que o rei temeu, aquele rei que estava tão arrogante, tão cheio de soberba? De repente ele se vê temendo ao Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Por quê? Sabe, Deus salvou aqueles homens dentro da fornalha. Deus salvou aqueles homens dentro da fornalha. Se você fizer a leitura toda da história, você vai perceber que lá está dizendo que as suas amarras foram queimadas. As suas amarras, aquilo que os atava, foi queimado. Mas por outro lado, não foi queimada as suas capas, as capas que vestiam. Não tinha nenhuma queimadura. Nem cheiro de fumaça havia nas suas vestes. Nem cheiro de fumaça havia nas suas vestes. Isso é tremendo, querido. Ei! O Senhor é um Deus que nos livra até mesmo dos sintomas, não é dos sintomas, é das consequências. Naturalmente, eles estiveram dentro da fornalha. As amarras foram queimadas, mas nem os seus cabelos não foram chamuscados. Nem cheiro de fumaça. Quantas vezes, às vezes a gente aí, nós que somos mulheres, estamos lavando roupa, né? Aí no dia que a gente lava roupa, algum abençoado, que a gente que mora no interior, acontece muito isso, algum abençoado inventa de queimar as folhas do quintal. A gente fala, oh Deus, justo hoje. Aí quando você vai ver, as suas roupas estão todas defumadas, por causa de um fogo que queimou no quintal de um vizinho, talvez de 2, 3 casas depois da sua. No entanto, esses homens estiveram dentro da fornalha e saíram dali sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Isso é tremendo, meus queridos. Será que você está vivendo uma fornalha hoje? O que está acontecendo com a sua vida? O que você está vivendo hoje? Se você tem compromisso com o Senhor, entenda, o Senhor tem compromisso com você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar caminhar sozinho. Sabe?
o rei lançou na fornalha 3 homens. E em dado momento o rei olhou e disse: ei, peraí, o que está acontecendo? Foram 3 homens que eu mandei que lançasse lá dentro, mas eu vejo 4, e um deles é semelhante ao filho dos deuses. O Senhor não vai te deixar sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho não, meu amado. Entenda isso. O Senhor está aí com você. O Senhor está aí te dando sustento, te dando suporte. O Senhor está aí para te encorajar. Abra os seus olhos e veja o 4º homem. Abra os seus olhos e veja o 4º homem. Ele está com você na sua casa. Abra os olhos e veja o 4º homem. Ele está aí para proteger você e a sua vida, a sua família. Abra os olhos e veja o 4º homem. Ele está com o seu amado parente lá no hospital. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é assim. O Senhor não nos deixa sozinhos. Quando o rei percebeu que havia um 4º homem, o rei chamou que saísse da fornalha. O rei disse: Sadraque, Mesaque, Abdinego, saia, venha. Sai da fornalha. Aí não é seu lugar. Aí não é seu lugar. E eles saíram vitoriosos por servir a Jeová, aquele que pode todas as coisas. Sabe, meu amado, muitas vezes nós sofremos tanto. É porque às vezes a gente fala que tem fé. A gente até fala que tem fé. Mas às vezes a gente não crê verdadeiramente. Creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus. Ele é Deus. Para de sofrer. Para de sofrer por coisinhas daqui mesmo. Pare de sofrer por coisinhas que não vão te levar para a eternidade. Se entregue aos cuidados do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aleluia. Eu já estou finalizando. O rei viu e reconheceu que Deus é Deus. Então as nossas vitórias testemunham o poder de Deus. O rei teve de reconhecer. Sabe aquele vizinho que tentou te prejudicar? Aquele parente que tentou puxar o seu tapete, não sabendo ele que você está com os pés firmados, é na rocha que é Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que tentou te prejudicar, aquela pessoa que tentou te denegrir, aquela pessoa que tentou mostrar para todo mundo que você é alguém que não vale a pena? Sabe aquela pessoa que tentou provar para você mesmo que você não vale a pena? Sabe aquela pessoa que tem falado mal do seu Deus? Diante da sua vitória, essa pessoa vai ter que reconhecer e testemunhar o poder de Deus na sua vida. Um decreto foi feito, está lá em Daniel 3, no versículo 29. O decreto diz: todo povo, nação e língua é proibido de proferir blasfêmia contra o Deus de Israel, sob pena de morte e falência. Pois não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Oh, glória a Deus! Que o nosso testemunho seja de vitória, que o nosso testemunho seja de esperança, que o nosso testemunho seja de confiança, e não um mar de lamentações, de reclamações. Sabe, as pessoas aí fora se alegram quando nós estamos tristes e demonstramos isto. E o Senhor fica entristecido
Porque isso muitas vezes demonstra a nossa falta de confiança no Deus que pode. Para de lamentar, meu querido. Para de reclamar da sua história. Para de reclamar da sua trajetória. Para de acreditar em derrotas. Confia no Senhor, descansa nele. Ele é Deus para entrar com você na fornalha e para te tirar com vida de dentro dela. Para te tirar vitorioso de dentro desta fornalha, seja ela qual for. Não importa o que você está vivendo. Não importa os motivos da sua lágrima, que as suas lágrimas sejam com o Senhor. Eu conheço alguém assim, que geme e chora diante do Senhor. Mas para as pessoas lá fora, conta as vitórias que o Senhor tem dado. E o Senhor tem sido glorificado através dessa vida. O inimigo tem te cercado? Faça como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não vai ter como comparar as angústias que você tem passado, as lutas e provações que você tem enfrentado. Não tem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo, meus queridos. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que essas mazelas que têm nos cercado. Creia no Senhor, não desconfie em momento algum, não duvide. Não duvide do Senhor. Se apoie nele, firme o seu pensamento nele, em nome de Jesus. O que tem te levado para a fornalha? O que tem te levado para a fornalha? Entrega as suas questões ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Talvez você pode estar aí pensando, para mim não tem mais jeito. Tá tudo tão difícil, tudo dando tão errado. Ou, eu faço tudo errado. Pastora, pensa comigo, eu sou daquelas pessoas que deveriam ter permanecido de pé, mas andei me prostrando diante da idolatria da minha alma. Andei me prostrando diante dos meus desejos, das propostas do mundo. Se arrependa, meu amado. Se arrependa. O que o Senhor espera de você é uma atitude de arrependimento e de volta ao centro da vontade de Deus. Que você possa se arrepender, declarar ao Senhor: Deus, me perdoe. Me perdoe, Senhor, por tudo que tenho feito, que de alguma forma tem ferido a sua santidade. Eu quero voltar ao centro da sua vontade, viver para ti. Fale com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Deus, quero, Senhor, te louvar, te bendizer, porque o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. O Senhor é aquele que nos observa quando nós não estamos querendo compromisso contigo. O Senhor é aquele que nos observa atento a nós, esperando de nossas vidas uma atitude de mudança, de arrependimento, de reconsideração. O Senhor é aquele que nos observa, pronto, de braços abertos, para nos acolher, nos receber e nos permitir viver a diferença nessa terra. Assim como o Senhor fez com aqueles jovens, Senhor. O Senhor glorificou o seu nome através da vida deles. O Senhor honrou aqueles homens. Deus, eles tiveram uma vida de propósito.
Eles confiaram em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser também como esses homens, servos fiéis, pessoas compromissadas e maduras, ao ponto de dizer: se o Senhor tiver de nos salvar, seremos salvos. Se o Senhor não nos salvar, não seremos salvos, mas nada mudará a nossa atitude. Diante da idolatria, nós não nos prostraremos. Oh Pai, em nome de Jesus, fortalece cada um desses que está participando deste culto conosco. Senhor, nos ensine, ó Pai, a viver em alinhamento, que nosso pensamento esteja alinhado com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aqui dar por encerrados então esse culto de hoje. Eu quero te agradecer por estar aqui participando conosco, por estar contribuindo também com o reino de Deus, compartilhando, como eu creio que alguns fizeram aí, né? Deixa Deus te usar na terra, meu querido. Seja a boca de Deus por onde você passar. Siga firme no propósito de viver em compromisso e verdade com o Senhor dos Exércitos, com o nosso Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Não importa onde você esteja, entregue a sua vida ao Senhor. Ele está pronto para te receber, em nome de Jesus. E se você quiser aí precisar da nossa ajuda, entre em contato conosco. Entra aí nas mensagens, né, no inbox da página do Ministério Aliança. Nós estamos à disposição para te auxiliar, para te ajudar nessa caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Querendo oração, pode deixar aí também o seu pedido de oração. Mesmo depois de finalizar a live, nós estaremos falando com o Senhor a seu favor. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que as gratas consolações do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus esteja comigo e com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Paz e graça. No domingo às 7h30 da noite estaremos aqui mais uma vez, transmitindo um culto de adoração e louvor ao nosso bom Deus. Nas suas orações, lembre das nossas famílias. Lembre de todos aqueles que estão enlutados. Lembre daqueles que estão acamados, daqueles que estão em quarentena. E lembre-se também da família pastoral aqui do Ministério Aliança. Nós estamos também em quarentena, não só por causa do decreto, mas porque temos sim um membro da nossa casa que está com Covid. Mas nós entendemos, a nossa vida é do Mestre. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Paz perfeita.